Olá, hoje no JBN você vai conferir o terceiro episódio da série Vida em Trânsito. Na reportagem especial de hoje, nós vamos conhecer a engenharia que organiza a sincronização dos semáforos para que o trânsito flua sem problemas. E ainda sobre trânsito, a Câmara dos Deputados aprovou parte das modificações feitas pelo Senado no projeto que altera trechos do Código de Trânsito Brasileiro. E hoje, quarta-feira, o nosso comentário é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. E é Dia Internacional das Línguas de Sinais, por isso vamos conhecer um projeto da Arquidiocese de Minas Gerais que permite aos surdos participarem das celebrações. Tudo isso você confere a partir de agora no JBN, que já está no ar. Uma boa noite para você, já estamos no ar para todo o Brasil com o Jornal Boa Notícia de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Olha só, na terceira reportagem da série Vida em Trânsito, vamos saber mais sobre a engenharia que organiza a sincronização de semáforos, determina a presença ou não de rotatórias e tudo mais para fazer com que o tráfego flua sem problemas e de forma mais segura. Acompanhe comigo. Por trás de tudo que acontece em uma cidade, existem pessoas que trabalham, pensam a melhor logística para o trânsito dar certo. E uma delas está aqui ao meu lado, o Horácio Ferreira. Ele trabalha na Secretaria Municipal de Trânsito e acredito, principalmente no Brasil, todo mundo tem um pouco de técnico. No futebol é assim, e acredito que no trânsito alguma pessoa, você aí do outro lado da tela, em alguma situação deve ter reclamado de alguma coisa. Como que funciona, Horácio, essa engenharia para o trânsito, principalmente nas grandes cidades, dar certo? O trânsito ele é um ambiente muito dinâmico. Então, algumas medidas que são aplicadas no trânsito em determinados pontos, elas precisam de sempre serem repensadas, justamente por causa dessa dinâmica. A cada mês, a cada ano, centenas de carros, centenas de veículos entram no trânsito, entram nas vias públicas. Mas na mesma proporção não se cria vias para isso. Então pensar trânsito é um exercício diário e é uma dinâmica que deve ter quem pensa em engenharia de tráfego. E aí quem está acompanhando deve estar pensando, pô, se existe uma inteligência por trás disso tudo, por que existe engarrafamento? Por quê? O engarrafamento é uma série de fatores. Por exemplo, nós temos Goiânia, que ela tem hoje mais de 1.280.000 veículos para 1.500.000 habitantes. Ou seja, é hoje um dos maiores índices proporcionalmente de veículos por habitante. Esse índice é crescente. Então, na proporção que se coloca veículos, não tem como eu criar vias para eles. Para que o trânsito possa fluir bem, é necessário a participação de todos os envolvidos, principalmente nas grandes cidades. Motoristas, motociclistas, pedestres, todos têm as suas regras. Caso contrário, o resultado não será o esperado. São os profissionais da engenharia de trânsito que definem se em um cruzamento terá um semáforo ou uma rotatória, por exemplo. E para essa tomada de decisão, vários pontos são levantados e estudados. Alguns fatores, por exemplo, a quantidade de veículos que se tem no local, a demanda, que tipo de veículo se tem naquele local, se é um trânsito, se é um veículo, se a via ela é de trânsito de veículos mais leves, se é de veículos mais pesados, se é uma interação de veículos leves e pesados. A pedestre, existe algum polo gerador de conflito? O que seria um polo gerador de conflito? Uma escola, um supermercado, uma panificadora. Existe essa demanda onde que há a necessidade de travessia de um lado para o outro? A quantidade de veículo que se passa nesse local? Qual é a permanência de conflito que se tem de veículos, de automóveis, de pedestres nesses pontos? Tudo isso é pensado... São muitos detalhes. São vários detalhes. Por isso que, às vezes, quando alguém fala assim, aqui precisa de um semáforo,
não é simplesmente a SMT ou o órgão gestor de trânsito, seja de qual cidade for, chegar e estabelecer um semáforo. Ela tem que pensar se aquele semáforo, por exemplo, será útil apenas de manhã e à noite ou se será útil durante todo o dia. E ficar parado no trânsito é algo que não agrada a ninguém. O resultado é a falta de qualidade na saúde, como problemas circulatórios, movimentos repetitivos, podendo resultar em fadiga muscular e desgaste das articulações. Isso acaba dando dores nos ombros, costas e coluna. Para diminuir esse estresse, é que a inteligência de trânsito precisa estar sempre atenta para realizar as melhorias necessárias. Então, a sincronização também ela é pensada. Agora, o que é o desejo de muitos motoristas? Primeiro, é que não tenha semáforo, para que ele chegue E não fica parado. e ele fique parado. Esse é um desejo de muitos motoristas. Segundo, é que se tiver semáforo, ele fique pouco tempo. Terceiro, e que se ele tiver o semáforo, que o semáforo não atrapalhe ele a andar, que ele quer fluir. Aí é onde entra a sincronização semafórica. Então, a sincronização ela é pensada para que seja em blocos, né? E isso é baseado em estudo técnico para isso. Você que é cidadão, você que mora em Goiânia, traga para nós a sua demanda, isso será muito sempre bem-vinda para nós. E se você não mora em Goiânia, mora em outra cidade, leve até a sua secretaria A sua algum sugestão. tipo de sugestão. Sim, que isso é cidadania. Dar sugestões é ser cidadão também. É isso aí, essa foi mais uma reportagem da nossa série especial Vida em Trânsito, que vai até sexta-feira, viu? Continue acompanhando aqui no JBN. E o assunto continua sendo trânsito. A Câmara dos Deputados aprovou parte das modificações feitas pelo Senado no projeto que altera trechos do Código de Trânsito Brasileiro. Agora as novas regras vão para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A repórter Carol Matos tem mais informações para a gente. Carol, o que muda? Boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. Uma das mudanças aumenta para até 10 anos o prazo máximo de validade da Carteira Nacional de Habilitação para condutores com menos de 50 anos. Atualmente, o Código de Trânsito prevê a renovação a cada 5 anos para a maioria dos motoristas e a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos. Também aumenta o número de pontos para a suspensão da CNH em razão de multas. O projeto também prevê limites diferentes de pontuação na carteira de motorista, antes da suspensão, no prazo de 12 meses. 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima, 30 pontos para quem possuir uma gravíssima, 20 pontos para quem tiver 2 ou mais infrações do tipo. Os motoristas profissionais terão 40 pontos de teto, independentemente das infrações cometidas. Esses condutores podem participar de curso preventivo de reciclagem quando atingirem 30 pontos. A legislação atual prevê a suspensão da carteira sempre que o infrator atingir 20 pontos. Outra alteração é a obrigatoriedade do uso de cadeirinha para o transporte de crianças de até 10 anos que ainda não atingiram a altura de 1,45 m. Também vão mudar as regras para a circulação de motocicletas entre os veículos quando o trânsito estiver parado ou lento. A emenda prevê ainda que em casos de lesão corporal e homicídio causados por motorista embriagado, mesmo que sem intenção, a pena de reclusão não pode ser substituída por outra mais branda, que restringe direitos. Sobre a renovação da carteira de habilitação, o texto também mantém a obrigatoriedade de exames toxicológicos para motoristas das categorias C, D e E. O projeto prevê ainda a criação de escolas públicas de trânsito para crianças e adolescentes com aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no trânsito. Foi mantida a obrigatoriedade dos faróis acesos durante o dia, em túneis, sob chuva, neblina, cerração e à noite. São muitas as mudanças, aqui nós citamos apenas algumas,
mas o texto prevê que as novas regras entram em vigor 180 dias após serem publicadas no Diário Oficial da União, ou seja, após a sanção. O texto foi enviado ao Congresso Nacional, mas nem todos os pontos defendidos pelo presidente foram aprovados por enquanto. Eu volto para o estúdio. É com você, Wilker. Obrigado, Carol, pela sua participação. E é hora de conferir o nosso comentário de hoje. Quem fala pra gente é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Vamos ver. A ONU abriu a sua 75ª Assembleia Geral. De acordo com a tradição, o discurso inaugural compete ao representante do Brasil, que falou daquilo que todos esperavam. A pandemia do coronavírus, a crise ambiental, a defesa do seu governo. E ele começa: é uma honra abrir esta Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. E Jair Bolsonaro vai direto ao tema da pandemia. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano. E logo joga a responsabilidade da forma do combate à pandemia no Brasil sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre os governadores. Por decisão judicial, todas as medidas de combate foram delegadas aos governadores. Ao presidente coube o envio de recursos e meios a todo o país. Acusa a imprensa. Como aconteceu em muitas partes do mundo, parcela da imprensa brasileira politizou o vírus, disseminando um pânico no meio da população. Quanto ao meio ambiente, exalta o agronegócio e declara: o Brasil tem a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação do mundo sobre a Amazônia e o Pantanal. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Tolerância zero. Cito 2 comentários. Bolsonaro mente e envergonha o Brasil com um discurso que não para em pé. Ciente da sua má fama, Bolsonaro resolve partir para o ataque. Não apresenta nada de novo para o futuro e faltou-lhe coragem para assumir o fracasso no combate à pandemia, como também na preservação do meio ambiente. Muito obrigado, Padre Jesus Flores, pelo comentário de hoje. A seguir, nós vamos conhecer um projeto da Arquidiocese de Minas Gerais pensado para que os surdos participem das celebrações. É daqui a pouco. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E a quarta-feira começou com uma notícia boa para a comunidade católica de Goiás. Mais um bispo foi nomeado aqui no estado, desta vez para a diocese de Rubiataba-Mozarlândia. Quem conta os detalhes é a Daiane Rodrigues. Veja só. O Santo Padre, o Papa Francisco, nomeou nessa quarta-feira, dia 23 de setembro, dia de São Pio de Petretina, como novo bispo para a diocese de Rubiataba-Mozarlândia, o Padre Francisco Agamenilton Damascena, atualmente vigário paroquial da paróquia São Sebastião, em Uraçu, e até há pouco administrador diocesano. As palavras de Dom Giovanni Carlos Caldas Barroca, recentemente empossado bispo da diocese de Uruaçu, traz alegria para a diocese de Rubiataba-Mozarlândia, que aguardava ansiosa o seu novo bispo desde fevereiro de 2019. Durante este período chamado de vacância, a diocese foi administrada pelo Monsenhor Vanildo Fernandes Mota. Com mais este bispo nomeado no estado de Goiás, todas as dioceses estão com a sua composição completa. Aqui estou diante de vocês, eu, pobre pecador, alcançado pela misericórdia divina, com o coração aberto para partir em missão. Quero ser instrumento de Deus para que a porção de seu povo de Rubiataba-Mozarlândia tenha vida e a tenha em abundância. Expresso minha gratidão ao Papa Francisco pela confiança em mim depositada e sua solicitude pastoral para com a diocese para onde a Igreja me envia. Que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre a vida do Monsenhor Agamenilton, para que ele guie bem o seu povo. É isso aí, parabéns pela nomeação ao Monsenhor Agamenilton e que o Pai Eterno abençoe o senhor nessa nova missão. Parabéns. E hoje, Dia Internacional das Línguas de Sinais, a gente te mostra um projeto da Arquidiocese de Minas Gerais que permite aos surdos participarem das celebrações. Veja na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. É possível e necessário a Igreja dar bons exemplos de inclusão. E isso acontece em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Por meio da Pastoral do Surdo, que foi criada em 1992, é realizado um trabalho que permite à comunidade surda participar das celebrações. Com isso, um trabalho consistente está acontecendo. Recentemente, em 2018, pensando no processo religioso, no aspecto eclesial, pastoral, nós pensamos que a pastoral pudesse ter uma padroeira ou um padroeiro. E aí escolhemos Nossa Senhora do Silêncio como padroeiro. Então o curato Nossa Senhora do Silêncio é como se fosse uma paróquia em Belo Horizonte da comunidade surda. E aonde a gente está acontece a pastoral do surdo, que é o curato Nossa Senhora do Silêncio. Então é como, assim, em comparação simples, é como se fosse a paróquia para os surdos em Belo Horizonte, da Pastoral do Surdo. O padre Wagner está à frente deste projeto e entende a importância da igreja não fechar as portas para as minorias. É importante perceber que esse trabalho, a inclusão da pessoa surda, porque a sociedade o exclui por causa da desconhecimento, por causa de não saber a língua de sinais. Então, uma primeira grande atuação nossa é da inclusão, de que as nossas celebrações acontecem em língua de sinais, as nossas perspectivas pastorais, encontros, atividades, tudo acontece na língua de sinais e, claro, também em português, tem ouvintes que participam. Então, um grande passo que a Pastoral do Surdo, o Curato Nossa Senhora do Silêncio, faz é de inclusão. E outras práticas também vão acontecendo junto com isso, para a inclusão. Então, ao mesmo tempo que a gente oferece esse espaço de inclusão, a gente tem a acolhida do surdo, das suas famílias,
as famílias que procuram para ou fazer os sacramentos, o batismo, o casamento, essas famílias nos procuram. E um outro aspecto interessante e importante é a própria formação na língua de sinais. Temos o curso livre de Libras, nos níveis básico, intermediário e avançado, para que possa crescer e aumentar o número de pessoas que conheçam a língua de sinais e a cultura surda. Esse ano acompanhamos uma celebração na paróquia Santa Genoveva, em Goiânia, onde uma estrutura foi montada para viabilizar a participação da comunidade surda. Mas sabemos que não são todas as igrejas do Brasil que têm essa estrutura. Por isso, é relevante a iniciativa de todas as paróquias que acolhem essa necessidade. Que existem pessoas surdas nas várias comunidades e elas são inibidas ou até impedidas de participar porque não é rezada na língua delas, elas não têm de modo algum acessibilidade e inclusão. Então, por isso que é importante esse espaço dentro da igreja, porque inibe a presença dos surdos e eles existem. E muitas vezes eles deixam de participar ou a sua participação fica muito limitada a práticas até fora da igreja, porque eles não são incluídos. Hoje o padre Wagner celebra missas por meio da língua brasileira de sinais, Libras. E isso acontece porque ele sentiu a necessidade de participar efetivamente dessa realidade. Hoje, já faz parte da vida religiosa dele e não tem como mudar. É parte do meu cotidiano os surdos. A presença dos surdos, eu já tenho 5 anos de padre e é parte do meu cotidiano. Semanalmente as celebrações que eu faço, nós temos vivido essa pandemia com as transmissões através das nossas redes sociais. Do meu cotidiano, conversar com eles por videochamada, atender, conversar pelo WhatsApp, e faz parte do meu cotidiano de padre essa inclusão muito forte de ser padre junto com os surdos. E eles também têm essa identificação, essa aproximação muito forte comigo e até uma cobrança, uma expectativa muito grande comigo. E por ser também, aqui em Belo Horizonte, aquele que é fluente na língua deles. Ô padre, nós não combinamos nada, mas eu queria que na língua brasileira de sinais o senhor deixasse aqui para a gente encerrar essa matéria uma mensagem para todos que estão assistindo. Então, eu quero falar um pouco da importância da língua de sinais e também agradecer a cada um de vocês da comunidade surda, porque juntos nós conseguimos fazer uma inclusão. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. É isso, parabéns pela iniciativa a todos lá da Arquidiocese de Minas Gerais. Setembro é o mês do dízimo na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Para celebrar esse período tão importante, os membros da Pastoral do Dízimo realizam um encontro com palestras e apresentações sobre as ações pastorais. Eles prepararam uma reportagem para a gente ver como foi. Setembro, além de ser o mês da Bíblia, é também o mês do dízimo na Arquidiocese de Natal. Tradicionalmente, no terceiro domingo, acontece o encontrão arquidiocesano reunindo centenas de agentes da Pastoral do Dízimo. Neste ano, devido à pandemia, o encontrão que aconteceu no último domingo, dia 20, foi realizado de forma online e contou com a palestra do secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela. Como é que a comunidade primitiva se ajeitava e era diferente a ponto de suscitar o fascínio? Ensinamento dos apóstolos, vida de oração, fração do pão, caridade, comunhão fraterna e partilha de bens. Aqui, essas características elas estão presentes lá nos Atos dos Apóstolos. E toda a comunidade eclesial é vocacionada a levar as pessoas a, primeiro, conhecer o que Jesus disse, ensinamento dos apóstolos, voltar-se ao Pai na oração, como Jesus fez e ensinou, lembrar-se dos mais pobres, como Jesus fez e mandou fazer, colocar os bens em comum em vista da manutenção da comunidade na prática da caridade. Aí é que está o grande segredo. Conhecer Jesus, voltar-se ao Pai,
lembrar-se dos mais pobres e compartilhar os bens em vista da manutenção e da caridade. Durante o encontro, foi apresentada uma planilha mostrando a arrecadação do dízimo no ano de 2019 em âmbito arquidiocesano e onde os recursos foram empregados. Todo ano, a Arquidiocese de Natal faz uma análise, um acompanhamento sobre o desempenho, a realidade do dízimo na Arquidiocese. E isso é feito por meio de uma planilha onde comparamos sempre o ano que estamos concluindo com o ano anterior. A Pastoral do Dízimo conta com a nova coordenação arquidiocesana desde o início deste ano. Para os coordenadores, não poder ter um contato presencial junto às equipes paroquiais tem sido um desafio. Bom, o grande desafio, na verdade, é a ausência. A ausência, né? Então, você começa uma missão, você está agraciado com essa obra, você chega, você encontra as pessoas, você abraça, você conversa, você discute, olha no olho. E a gente está com essa dificuldade, né? Então imagina você tá coordenar a pastoral arquidiocesana e não poder ver o fiel dizimista, não poder ver o agente da pastoral, por mais que a gente tenha se adequado a essa realidade online, nós estamos fazendo nossas reuniões, né, pelo Google Meet, nós fazemos de forma virtual, funciona, todos os articuladores estão conosco, mas falta essa coisa mais próxima. E que nós esperamos, né, que em 2021 tudo isso passe e que a gente possa estar junto, firme, inundando essa catedral no nosso próximo encontrão. É tudo virtual, é tudo na frente das câmeras, é um trabalho assim frio, mas nós sabemos que mesmo assim as pessoas do outro lado estão nos assistindo e isso nos motiva, nos alegra também. O Encontrão Arquidiocesano do Dízimo foi transmitido pelas redes sociais da Arquidiocese de Natal e de mais de 80 paróquias. O arcebispo metropolitano também participou da live e deixou uma mensagem para as equipes e para os dizimistas. E nós só podemos agradecer muito por este momento. Vocês são os grandes protagonistas deste encontro. Que Deus os recompense, porque a generosidade diante de Deus não ficará esquecida. Deus os favoreça, proteja, abençoe, recompense e que a nossa igreja cresça cada vez mais nesta dimensão bonita da pastoral, da conversão e da missão. Graças a Deus. É isso, e esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã, quinta-feira, eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.